E o que você lembra do ocorrido? Porque assim, eu tava com a minha ex-namorada no último banco do lado que bateu. Que bateu. Aí ficou, tipo, eu e ela tava no último banco do lado direito do ônibus, né? Aí no banco da frente, nosso, tava a Larissa, fotógrafa, e como é que é o nome dela? A Letícia. A Letícia. A Letícia se machucou muito nesse acidente. Eu acho que ela foi a pessoa que sobreviveu, que mais tinha teve... possibilidade, Exatamente. Né, Ela teve muitas fraturas, ela ficou muito mal. E eu tive o quê? Umas costas, que deu uma estragadinha, né? Eu não lembro como é que é o nome desse ossinho, se é médico, né? Machucou um pouco os ossinhos aqui atrás, e aí de vez em quando dava aquela dor bem ferrenha, mas foi só. A Raíssa teve um olho roxo, se eu não me engano, e mais nada. Mas você estava do lado de cá. E eu não sei se a pancada que aconteceu, eu fiquei sem memória, zero memória do acontecido por, sei lá, uns 4, 5 anos. Depois a minha memória voltou, de um pouquinho em pouquinho de tudo que aconteceu. E eu quero saber como é que foi a sua experiência, como é que foi que você viu tudo aquilo que aconteceu. Vou falar rapidamente da minha experiência. Eu tava assim, entre aquela coisa de dormir, aquele... Acho que todos estávamos, né? Mas eu lembro perfeitamente do ônibus fazer aquela rotatória que passa ali em Bitinga. Foi logo depois da rotatória, né? Muitas luzes, né? Eu também acordei nessa rotatória. Isso. E eu senti o corpo balançar, né? Aí eu olhei pro teto e eu lembro que pelo vidro eu vi ali a placa Borborema e Bitinga. Eu falei, graças a Deus já estamos chegando. E no que eu falei isso, ali meio dormindo, eu já senti o impacto. E pra mim, a minha experiência foi algo assim, muito... como que eu digo? Foi uma contradição. Porque eu senti um impacto doloroso, muito forte nas minhas costas, mas ao mesmo tempo eu senti como se eu estivesse assim, em um lençol, que as pessoas estão te segurando um lençol e te jogam para cima. Eu senti algo leve e algo doloroso. Porém, eu lembro de um impacto muito forte na cabeça, da sensação do caminhão estar passando do lado. O vento, assim. O vento. E o que me traumatizou foi que eu caí do ônibus. Então, Você caiu naquela parte que abriu? Eu caí da parte que abriu, eu acordei na pista. Nossa. Então hoje, por exemplo, eu quando era criança eu subia no telhado da minha casa. Hoje, eu não consigo, por exemplo, subir nesse balcão, porque eu tenho aquela sensação do vazio, de pisar e ter aquele vazio que o coração parece que para. Sim. E aí eu caí na pista, mas eu lembro do impacto, do cheiro, do som, de tudo. Caí e desmaiei. E eu caí em cima desse braço. Que foi onde machucou. Foi onde lesionou. Eu tive uma pedra, entrou e cortou meu nervo. Eu tenho até hoje, você acredita? Tá aqui dentro, até hoje. Então, eu tive uma sequela nervosa. Então, eu tenho um probleminha na minha mão. Você não consegue deixar reto? Não consigo esticar. Perda muscular. Então, eu sei das limitações que eu acabei ficando, infelizmente. Mais perto do que poderia ter acontecido, eu só posso agradecer. E quando eu acordei, eu estava com o rosto muito machucado. E eu cortei muito aqui o supercílio, então de um olho eu não enxergava. E eu pensava, eu estou cego desse olho, isso eu tinha certeza que eu estava cego. Peguei meu celular, que estava quebrado do meu lado, e eu não olhei para trás, eu não via o ônibus. Só olhei para cima e eu vi o caminhão pegando fogo. Então eu me afastei do ônibus e eu vi a Tatiane. E ela estava parada, olhando para a cena, de braço aberto. E eu falei, Tatiane, o que aconteceu? E ela não me respondia. Repeti, ela não respondia, eu pensei, morri. Sabe aquelas coisas de videoclipe que o espírito fica chamando, andando e pensei, tô morto. Isso é traumático, né, Zé? Aí aquele medo, eu peguei o braço dela, eu chacoalhei e falei, me fala o que aconteceu. Aí ela falou, não sei. Aí já me deu uma certa calma, falei, tô vivo. Aí eu vi que começou a correr um monte de óleo, né? E tirei ela de lá, porque ela estava em estado de choque. Tirei ela de lá e tinha um caminhão já parado atrás, ele dando algum auxílio, mas eu não encontrava o caminhoneiro. E eu vi que um golzinho parou bem distante, que sentido de quem vinha de Borborema. E eu fui correndo até eles, nisso o pessoal foi acordando. Então, assim, aquela, muito choro, né? Eu lembro da Lara, teve um machucado na cabeça, tá a Luana, toda... Aquelas cenas de filme, né? De terror. Sim, sim. Né? E aí eu pedi ajuda, eram 4 caras, pareciam ser assim, pescadores, muito simples, e eu falei, me tira daqui. Parecia que eu ia morrer, sabe? E eu cuspia sangue, mas eu não entendia que era do olho. Então eu pensei, tô com alguma hemorragia interna, só quero ver minha família para eu me despedir. Eu tinha medo de morrer ali. Aí eles falaram, não, tem um pouco de calma, não sei o quê.
Ainda aquele caminhoneiro que estava parado lá, lavou meu braço, que estava com muito óleo. Lembro assim perfeitamente até do sabonete dele. Lembro de tudo. E aí eu pedi novamente para esses 4 caras me trazerem embora. E eles me trouxeram. Quando eu cheguei aqui, o segundo ônibus estava saindo da antiga rodoviária. O pessoal estava indo embora. E aí eu fui o primeiro a chegar aqui no hospital de Borborema. Porque eu não vim com ambulância. Eu vim com esses 4 anjos na minha vida. E aí o Dr. Peter que me atendeu, e eu tive assim, um atendimento ali muito tranquilo, ele examinou todos os ossos do meu corpo e ele tentou manter a calma. E eu lembro que foi desesperador porque eu já cheguei falando da gravidade do acidente. Eu já tinha noção. E o pessoal não sabia, ou já sabia? Não sabiam ainda. Nossa. Então foi aquela coisa de comoção, começa, não, mas o que aconteceu? Peraí. E eu falava, tal pessoa morreu, ciclano morreu. E eles, não pode ser, porque é aquela coisa do choque, da negação, né? E aí começou aquela correria, começou a chegar as pessoas, a minha família. Eu lembro assim perfeitamente, eu estava ali naquele ambulatório que tem um pré-atendimento, e eu lembro perfeitamente da entrada da minha mãe, da minha irmã, foi muito impactante para mim. Mas o medo perdurou, eu tinha certeza que eu ia morrer. Igual premonição. Sei. Eu falei, eu não morri lá, mas eu ainda vou morrer, então eu tinha medo de dormir. Eu não conseguia dormir, fechar os olhos. Em uma semana eu perdi, acho que 6 quilos. Em uma semana, justamente por conta do trauma. Que bizarro, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Eu acho assim, eu queria te fazer essa pergunta, porque eu sei que você estava lá também, e a minha memória sobre o momento é muito limitada. Eu lembro que eu acordei ainda dentro do ônibus, minhas costas estavam machucadas, minha ex-namorada estava do meu lado, a gente conversou, tipo, acho que aconteceu um acidente, mas a gente tem que ficar calmo. Beleza, vamos ficar calmo. Vamos, a gente trocou de lugar, meio que perrengando para me conseguir ir com as costas. Nós fomos pro lado de lá do ônibus. Foi aí que eu quebrei o vidro junto com os caminhoneiros que estavam parados lá. A gente quebrou o vidro. Eu lembro que eu até brincava assim, tipo, nossa, nunca vamos usar esse martelinho. Lembra que a gente andava de ônibus? Nunca vamos usar esse martelinho. Usamos. Tipo, foi tipo, como com uma brincadeira, naquele momento foi pesado na minha cabeça que eu brincava com aquilo, sabe? Aí nós quebramos, tanto é que eu tenho até hoje um pedacinho de vidro desse vidro que eu quebrei, tá aqui no meu braço. E aí depois dali o pessoal me tirou, né, porque eu não conseguia me mover direito, me tirou, me colocou na ambulância, aí o pessoal foi chegando, eu trabalhava no jornal na época, o Birinha foi a primeira pessoa com que eu conversei depois que eu tava na ambulância. Dali nós fomos pro hospital, aí eu começava, do hospital deitado na maca, eu começava a ouvir, tal pessoa morreu. Sim. E eu, não pode ser, gente, tal pessoa morreu, tal pessoa, eu não tinha visto nada, absolutamente nada. Eu vi o quê? O ônibus aberto, essa imagem me tá muito focada na minha cabeça, que eu tava no último banco. Então eu tava tipo assim, do meu pé pra frente, era um buraco. Então essa imagem eu ainda tenho. E aí, depois daquilo, eu fiquei pro hospital e aí eu fiquei internado. Eu acho que eu e a Letícia fomos os dois que ficamos internados. Eu não sei se ela ficou especificamente em Ibitinga, mas eu fiquei internado uns 5 dias, mais ou menos, por conta das costas, até melhorar. Vim pra Borborema, passei ruim, porque as costas estavam doendo muito, e voltei pra Ibitinga de novo. Fiquei mais alguns dias lá, até eu sair e poder ficar recuperado de novo. Mas eu acho que essa experiência que a gente viveu, ela é traumática num nível que falar sobre ela talvez seja importante. Para que as pessoas entendam que nem você já passou a mensagem de reflexão da tua vida. Que você estava num momento em que o ego era grande, em que a gente se achava mais do que alguma coisa, e aí aquilo meio que botou a gente de volta para os nossos pés, exatamente. Né, Zé? E assim, até peço desculpa se você ficou desconfortável com alguma coisa, não, mas eu acho que é interessante que isso esteja... Sim, eu até falo que cada vez que eu falo, parece assim que eu me sinto melhor em falar, né? Parece que a gente vai relatando ali nossa experiência, então não é um assunto assim que me incomoda, óbvio, a gente fica triste por lembrar das pessoas. Mas eu acho que cada vez que a gente fala, a dor vai se tornando um pouquinho menor. Sabe uma coisa que me pegou muito? Eu não chorava. Eu tenho uma dificuldade muito... Eu tinha, né? Uma dificuldade muito grande. Hoje em dia eu sou Maria Mole, me choro com qualquer filme, qualquer coisa eu choro. Mas eu tinha essa dificuldade muito grande de chorar. E no dia que o pessoal foi fazer a homenagem de plantar as árvores lá na pracinha, não sei se você lembra, eu saí de mim e eu vi uma árvore com o meu nome escrito lá. Aquilo me pegou de uma forma que eu, nossa, foi aquela pesada. Inclusive, sim, minha mão tá... Se eu rolar a mão em você agora, você vai ver que ela tá gelada, pra você ver o nível do negócio. Eu falo também, Gustavo, quando eu saí do hospital, eu saí no mesmo dia, pela manhã.
E eu abri a porta assim da minha casa e eu vi o meu irmão de joelhos, agradecendo. E ele falou, poderia ser a gente velando um corpo, poderia ser a gente lá naquele ginásio. Então hoje eu agradeço pelo seu livramento, pela sua vida. Então aquilo ali também me marcou. E a gente se põe realmente no lugar, né? E eu também não consegui ir no velório, que foi o coletivo no ginásio, eu até cheguei lá, mas quando eu fui descendo as escadas, que eu vi os caixões, eu não consegui entrar. Eu tava internado, eu não fui no velório, não consegui, tava em Ibitinga.